Sejam todos bem-vindos para mais um episódio de Apenas um Lacan latino-americano. No episódio de hoje a gente vai testar um modelo novo de vídeo. Ao invés de a gente fazer como todos os outros vídeos do canal, que a gente foi explicando o seminário 16 até agora o capítulo 10, e nessas explicações a gente fazia uma apresentação das ideias que o Lacan apresentava em cada capítulo, seguindo o próprio fluxo do pensamento do Lacan. No capítulo de hoje a gente vai fazer um formato diferente, a gente vai ler em conjunto. Então a gente vai lendo e comentando o subcapítulo 3 do capítulo 10 do seminário 16. E a gente escolheu fazer nesse formato hoje, e com esse texto especificamente, exatamente para divulgar, expressar um pouco do estilo do próprio Lacan, de como ele pensa, e também porque é um capítulo muito claro que nesse estilo do próprio Lacan há internamente uma crítica muito forte a Freud. Então é um subcapítulo de crítica a Freud, e me parece que a obra do Lacan ela pode ser inteiramente pensada como uma crítica à obra do Freud. Uma crítica que às vezes é mais indireta, e isso tem as suas motivações políticas, e às vezes é mais explícita. E a gente pegou esse capítulo exatamente por essa crítica mais explícita à obra do Freud. A crítica à obra do Freud pega a obra inteira do Freud e pega todos os conceitos dele, mas em alguns momentos fica mais voraz, e é por isso que a gente escolheu esse subcapítulo para ler juntos e comentando. Também vou tentar transmitir um pouco como ler o Lacan, né, nesse subcapítulo. Ao fazer o vídeo agora do capítulo 10, então a gente está como que pulando a parte 1 e 2, eu vou só resumir rapidamente a parte 1 e 2. Antes disso, fica aqui meu convite para quem quiser se inscrever no canal e curtir o vídeo para ajudar a divulgar o canal e não me deixar falando com as paredes. E também a apresentação do canal. A gente está tentando aqui no canal formular uma análise do discurso lacaniano, e para isso a gente está lendo o seminário 16. Então tem vídeos aí no canal que já apresentam os 9 capítulos anteriores desse seminário 16, que é interessante tanto para quem quer ler o seminário, ter vídeos explicativos do seminário, né, para ajudar a desenvolver a leitura, quanto também para quem quer ter uma visão geral da obra do Lacan e também uma compreensão do que seria uma análise lacaniana do discurso, que é o grande objetivo do canal, né? Então, inscrevam-se no canal e vamos lá para o vídeo de hoje. O vídeo anterior do canal, que é o vídeo do capítulo 9, fica aqui indicado para quem quer entender esses 2 primeiros subcapítulos do capítulo 10 do Lacan, né? Os 2 primeiros são como que um resumo. Lacan, então, está resumindo o que ele fez pensando sobre a aposta de Pascal, e especialmente pensando sobre a aposta de Pascal a partir de uma crítica. Também uma hipótese que a gente está defendendo aqui no canal, que nesse projeto de produzir uma análise lacaniana do discurso, Lacan tem que necessariamente fazer a crítica de uma série de conceitos psicanalíticos, de uma série de conceitos freudianos, que não caberiam dentro de uma análise lacaniana do discurso. Então ele está fazendo tanto a crítica quanto a substituição, a reforma desses conceitos. Então a gente está vendo como Lacan critica o conceito de inconsciente como repressivo. Não se vê ao longo desse seminário uma vez a palavra repressão ou recalque, e vai trazendo um conceito de inconsciente mais ligado a como os discursos produzem, incitam formas de subjetividade. Então, há uma crítica do conceito do inconsciente. Há uma crítica muito clara que a gente já atravessou também em alguns dos vídeos do canal, do Lacan frente ao conceito de pulsão. O conceito de pulsão que ele critica, quase ridiculariza na sua base energética do Freud, e substitui pelo conceito de gozo, que teria bases discursivas, e substitui também a perspectiva da energética, da termodinâmica, da física, que o Freud retira o conceito de pulsão, porque o Lacan vai chamar, eu vou inspirar o conceito de gozo numa economia política marxista. Então, bases completamente diferentes para pensar um conceito que substituiria o outro. E nessas ideias de críticas sucessivas aos conceitos,
A gente vai ver no capítulo 8 e 9, que a gente acabou de passar aí nos vídeos, vejam especialmente o do 9, o Lacan criticando o conceito de castração do Freud. E como Lacan vai construir essa crítica do conceito de castração do Freud? Lacan vai dizer que há dois polos no conceito de castração do Freud, né? De acordo com o que ele pensa. Há a ideia de castração baseada na rivalidade fálica. Então, Freud ele dividiria o mundo cortado por os genitais, né? Quem tem ou quem não tem o pênis, que vai dar basicamente em quem tem ou quem não tem o falo enquanto signo de poder. E ter ou não ter, ou supor ter ou não ter, produziria uma relação imaginária de rivalidade com outro, Lacan diria, né? Na relação imaginária de rivalidade com outro, é possível que se inveje aquele que tem, se vê que não tem. É possível que se dispute pela posse de ter ou não ter, signo do poder. É possível que se reivindique aquele que tem, que dê um pouquinho disso que tem de poder para mim. Então, Lacan fala que basicamente a teoria fálica e do complexo de castração do Freud giraria em torno de rivalidades imaginárias. E Lacan ridiculariza um pouco a redução de uma teoria da castração sobre isso. Lacan fala que isso não é o importante. Há uma outra teoria da castração que o Lacan lê no Freud ali, que seria a teoria do objeto de desejo perdido. Então, para o Freud, há as primeiras experiências de satisfação que ocorrem, digamos, com a mãe, com o seio materno, e a partir dessas primeiras experiências de satisfação, há o registro dessas experiências de satisfação, há a busca alucinada de reencontro desse objeto que produziria satisfação, e há também a busca de objetos substitutivos na vida adulta que produziriam ao sujeito uma ideia de reencontro da satisfação. Então, a satisfação seria a busca do reencontro da satisfação para o Freud. Lacan também ridiculariza completamente essa ideia e vai falar que essa ideia fica muito platônica, como se o objeto perdido de satisfação fosse a ideia platônica e o sujeito só conseguisse reencontrar no mundo formas produzidas à imagem e semelhança, mas também deformadas daquela ideia de satisfação. Então, o Lacan fala que não é isso que é importante na teoria da castração. E ele substitui a teoria da castração, né, por algo que chama a teoria da castração lacaniana, ou a teoria da alienação lacaniana, ou a teoria da perda lacaniana. Eu gosto mais desses nomes mais lacanianos, né, porque a castração é um termo que mantém toda essa história semântica de preconceitos de gênero do Freud, né? Então os termos lacanianos ficam mais limpos dessa história. Mas, de todo modo, Lacan também chama essa teoria de uma teoria de castração, já que ele está conversando com os psicanalistas. E o Lacan vai falar que o que importa de verdade não é essa teoria sobre a rivalidade fálica ou sobre a busca do objeto perdido e do objeto reencontrado. Mas o que importaria de fato é entender. E daí o Lacan ele faz uma apropriação do Freud meio louca, assim, para fazer o Freud falar lacanês. O que importaria é que quando há essa perda do objeto de desejo e a busca do reencontro, o que se passa é que o que se busca reencontrar é o registro desse objeto, ou seja, é o símbolo desse objeto, ou seja, esse objeto transformado em símbolo. E o Lacan vai falar que isso não acontece, ao contrário de Freud, no início da vida humana, mas isso aconteceria desde sempre, desde que surgiu a linguagem. Então o Lacan está trocando de tema completamente. O que seria a perda ou a castração lacaniana seria como a linguagem produz desde sempre, desde o dia zero da existência da humanidade, porque a humanidade é ser de linguagem, a transformação de um mundo natural para um mundo simbólico. Então, desde sempre, todo objeto de desejo humano ele é simbólico, e sendo simbólico, ele produz uma relação entre o símbolo e a falta. Dessa dialética presente em todo o ensino do Lacan. Ser simbólico produz que as palavras se relacionem com as palavras, então há uma ruptura da relação palavra e coisa, e no lugar da coisa em si, digamos assim, fica a falta. Então a relação de palavras com palavras e de palavras com falta, com uma negatividade.
Xiii. Só um segundo, deixa eu pausar aqui que o texto foi-se embora. Hum, Pausando, voltando depois de pequenos problemas técnicos. Então, Lacan vai propor que há a relação entre o simbólico e a falta, e que isso que importaria chamar de castração, que é basicamente a teoria que o Lacan, no seminário 11, vai chamar da teoria da alienação e da separação. E depois de ter feito esse movimento de criticar o conceito de castração do Freud e repô-lo pelo conceito de castração lacaniana, o Lacan vai produzir uma álgebra, um jogo articulado entre conceitos que expressaria essa castração lacaniana. Então Lacan vai dizer A, o grande outro, o A maiúsculo. O A maiúsculo entendam o universo dos discursos, ou seja, os discursos. Os discursos em suas multiplicidades afetando o campo humano, o mundo humano. Há também entendam a rede de significantes. E há também o objeto A. O objeto A, entendam a falta. E o Lacan, a partir desses três elementos, ele vai fazer um jogo de como articular o grande outro, o objeto A e numa análise de discurso. E para isso ele vai tomar como exemplo a aposta de Pascal. Então ele vai pegar a aposta de Pascal, ele vai falar que a aposta de Pascal tem enquanto interesse participar de uma teoria dos jogos, e a teoria dos jogos é uma forma também de análise de discurso, na qual a posição e os movimentos de um jogador poderiam ser previstos pela rede que determinado jogo propõe. Então, o movimento de uma aposta de um jogador ele não é assim individual. Ele é produzido pelas coordenadas que o jogo apresenta para ele na posição que ele está ocupando. Isso interessa muito ao Lacan, porque o Lacan vai pensar a relação do sujeito com a linguagem mais ou menos a partir disso, que é como ele chama o isso pensa. Um sujeito ele não pensa individualmente, segundo Lacan, mas ele é pensado pelas coordenadas simbólicas e pelos infinitos atravessamentos discursivos que estão se produzindo nele, fazendo que nele se produzam os pensamentos que há nele, digamos mais ou menos assim. Então ele vai fazer esse jogo de como fazer uma análise de discurso com esses três conceitos: grande outro, e objeto A. O na teoria dos quatro discursos do Lacan, a gente vai ver ele ser substituído por a rede de significantes, S1 e S2. E esse ele também expressaria algo como o mandamento de um discurso sobre um sujeito. Como seria isso? Por exemplo, no discurso que o Lacan está analisando como exemplo, o discurso da aposta de Pascal, o seria o mandamento do discurso cristão, né? Porque a aposta de Pascal é sobre como Pascal entende o funcionamento do cristianismo a partir da perspectiva jansenista dele, né? Então, o mandamento do discurso cristão seria, segundo Pascal está lendo, vivendo, né? Para se poder viver a vida eterna, o paraíso, as infinitas vidas infinitamente felizes, como Pascal chama, é necessário que o sujeito tope abrir mão das satisfações da vida terrena. E a vida terrena se entende enquanto infinitamente pequena em relação à infinitude de vidas que o paraíso pode proporcionar a ela. Então percebam que vai ser entendido por Lacan mais ou menos como o que um discurso, no caso o discurso cristão, propõe enquanto mandamento. Tem que se viver a vida assim. Lacan também faz uma análise parecida sobre como o capitalismo, segundo Marx, proporia certos mandamentos. Se deve viver a vida assim assado. O mandamento do capitalismo para o Lacan seria: todo proletário tem que se submeter à mais-valia. Tem que vender seu tempo de vida para poder usufruir dos seus fins de semana, de um pouquinho de liberdade que lhe resta depois de ter vendido seu tempo de vida. Então percebam que nos dois exemplos que o Lacan está trazendo, tanto da aposta de Pascal no seu discurso cristão, quanto
no capitalismo segundo Marx, o discurso do capitalismo segundo Marx, haveria um certo mandamento do discurso que faria referência a esse conceito do lacaniano, e haveria também a forma como esse discurso se impõe sobre a vida que tem que ser reduzida na mais-valia, ou a vida que tem que ser reduzida a partir da promessa da vida infinitamente feliz no paraíso. Então ela impõe algo como um biopoder Foucaultiano, uma prescrição, uma incitação, uma produção de uma forma de viver e como se pode viver e como não se pode viver os prazeres da vida. Ela incide sobre a vida, o discurso. Então eu fiz esse parênteses aí do que o Lacan apresenta no 10.1 e no 10.2. E agora a gente vai chegar nesse momento da leitura do 10.3. E vendo o caminho que o Lacan está fazendo nesse seminário, né, de criticar o conceito de inconsciente, o conceito de pulsão, o conceito de castração, a gente poderia até supor o que viria, e vem mesmo. Né? Esse conceito de enquanto mandamento do discurso, ele vai se parecer muito com o que a gente já sabe que vai vir pela frente, que é como Lacan vai reestruturar o conceito de supereu. Um conceito de supereu que se torna discursivo e que se torna um imperativo que um discurso impõe sobre uma subjetividade. Como no exemplo bastante divulgado pelo Zizek, o supereu que diz goza, como um imperativo, goza. O gozo, então, como produzido por uma modalidade de discurso que impõe determinada forma de viver. E então a gente vai ver o que o Lacan vai desenvolver nesse capítulo 10, e é exatamente isso. Então é como se a gente estivesse prevendo até os passos do Lacan. Se ele está criticando os conceitos, um conceito que resta a ser criticado estava muito próximo do que o Lacan estava fazendo, é o conceito de supereu. Então vamos ler juntos e vamos acompanhar a crítica que o Lacan vai colocar sobre o conceito de supereu de Freud, para depois ali, imagino que no próximo capítulo ele vai começar a desenvolver um supereu lacaniano. Mas, novamente, esse subcapítulo que a gente vai ler juntos, ele é muito interessante pelo estilo do Lacan, especialmente para ver o nível, a ferocidade da crítica do Lacan ao Freud. Tem uma certa linha de autores psicanalistas lacanianos que vão dizer que há algo como uma teoria freudo-lacaniana, que entende o Freud e o Lacan como uma continuidade. Na leitura desse subcapítulo, a gente vai tentar provar que isso é uma burrice. Não existe teoria freudo-lacaniana. Quem fala que há uma teoria freudo-lacaniana leu pouco Lacan, ou especialmente leu muito do Lacan antes do seminário 11. Porque o que acontece no Lacan antes do seminário 11 é que ele estava inscrito na IPA e precisando dar as suas aulas para os membros da IPA. Então ele tinha que, de certa forma, inibir, deixar implícitas suas críticas à psicanálise freudiana. Depois do seminário 11, quando o Lacan é expulso da IPA, a gente vai ver o Lacan não mais precisando, já que ele já estava defendido sobre as asas do Althusser na École Normale, não mais precisando se esconder das suas críticas, deixá-las implícitas suas críticas a Freud. Então as críticas ao Freud se tornam muito vorazes, o que me parece que dá suporte a essa ideia de que não há uma psicanálise freudo-lacaniana, que eles são como água e óleo. Ou você tem uma perspectiva lacaniana, ou você tem uma perspectiva freudiana, e a gente vai ler agora nesse subcapítulo como Lacan vai colocando uma completa inconformidade com a teoria, entre a teoria dele e a teoria de Freud. Só uma pausinha para a gente passar para a leitura. Dale, vamos lá. Alguém a quem agradeço, convém sempre agradecer as pessoas por quem nos chegam os presentes, lembrou-me por razões externas da existência do capítulo intitulado O Supereu Subestimado, na famosa Neurose de Base de Bergler, que explica tudo. Vocês não hão de me dizer que também explico tudo. Eu não explico nada, justamente. Aliás, é isso que lhes interessa. Tento em diversos níveis, e não apenas aqui, fazer com que haja psicanalistas que não sejam imbecis. Minha operação aqui é uma operação de direcionamento, não a fim de atrair para um vazio escolar, mas para tentar
dar o equivalente ao que os psicanalistas deveriam possuir a pessoas que não têm nenhum meio de possuí-lo. É uma iniciativa desesperada, mas a experiência prova que a outra, a de ensinar aos próprios psicanalistas, também parece condenada ao fracasso, como já escrevi. Falei em psicanalistas imbecis. Imbecis como sujeitos, bem entendido, porque, para se virarem na clínica, eles são bem safos. Isso é precisamente uma consequência do que estou enunciando aqui. Coaduna-se com a teoria. É isso que prova não apenas que não há nenhuma necessidade de ser filósofo, mas também que é melhor não sê-lo. Só que a consequência é que não se compreende nada. Daí eu também passar meu tempo enunciando que mais vale não compreender. Mas o chato é que eles compreendem umas coisinhas muito miúdas. Isso então é abundante. A gente já vê a primeira crítica do Lacan aqui, né? Ele pega algum teórico da psicanálise, como Beckler, e ele vai falar que os psicanalistas têm uma tendência. Isso ele também coloca nessa crítica à filosofia, que ele acaba generalizando demais a filosofia, mas ele vai falar que o psicanalista ele tem um problemão, que é o problema de compreender demais. O que acontece? Ao longo da história, o psicanalista ele vai criando como que teorias do que ele vai coletando na clínica. Ah, o sujeito funciona assim, o neurótico funciona assado, a histeria funciona assim, o obsessivo funciona assado. E ele vai fazendo o seu catálogo das coisas que ele foi compreendendo. O Lacan falou que isso, ao longo da história da psicanálise, fez com que os psicanalistas virassem completos imbecis. Eles perdessem a capacidade de seguir a rede associativa do paciente, que é tudo o que importa, e eles passam a jogar os pitacos que eles foram coletando ao longo da vida. É isso a crítica do Lacan com compreender. O psicanalista, ao invés de conseguir fazer uma análise discursiva significante, seguir a trilha da associação dos pacientes, começa a dar pitacos sobre como ele acha que o mundo funciona e como ele acha que as pessoas deveriam ser, como as pessoas são e como as pessoas deveriam deixar de ser. Então Lacan vai falando que a psicanálise vai se tornando uma grande psicologia no mau sentido da palavra. Em vez dela exercer sua função estrutural de análise do significante, ela começa a prescrever visões de mundo. Exatamente aquilo que Freud falava que a psicanálise não tinha, mas, segundo Lacan, passa muito a ter. Visões de mundo. Então ele pega esse livro do Beckler como exemplo do que não fazer enquanto psicanalista. Ele vai falar que o livro do Beckler faz uma leitura sobre o conceito de inconsciente freudiano, que é uma leitura clara sobre o que o Freud fala sobre o inconsciente, o super-eu freudiano, mas que essa leitura também mostra a imbecilidade do próprio Freud. Acompanhemos mais um parágrafo. Tomemos, por exemplo, o super-eu subestimado de Beckler. É um capítulo genial, porque, para começar, reúne todas as maneiras pelas quais o super-eu foi articulado em Freud. Como não é filósofo, Beckler não vê em absoluto que todas elas se coadunam. Por outro lado, ele é sedutor, confessa o negócio. O que é de bom nos psicanalistas é que eles confessam tudo. Beckler confessa numa nota que escreveu a um certo senhor Hart, que fazia excertos de Freud, para pedir que ele lhe enviasse algumas citações sobre o super-eu. Afinal, pode-se fazer isso. Também está de acordo com a teoria. Se a escrita tem tanta importância, podemos pegar as coisas assim, com uma tesoura, em todo lugar que houver super-eu, vupt-vupt, a gente corta e depois faz uma lista de 15 citações. Quanto a isso, devo dizer que estou fazendo piada, mas Beckler vem em meu socorro. É claro que ele leu Freud. Enfim, gosto de imaginar que sim. Mas, de qualquer modo, ele confessa que, para redigir esse capítulo, escreveu ao Sr. Hart, para que este lhe desse citações sobre o super-eu. O resultado, evidentemente, é que ele pode assinalar a que ponto a coisa é incoerente. É exatamente do mesmo nível do que se pode encontrar em todas as revistas de psicanálise existentes, exceto a minha, é claro. Ou seja, todas as revistas de psicanálise são por Lacan
incoerentes, assim como Freud, assim como Begler. Então, qual é a outra crítica que o Lacan já está fazendo aqui? Na ideia de que o Begler pega um monte de citações e que isso é condizente com a teoria. Que todos os psicanalistas eles caíram numa relação de mestria muito grande com Freud. Então, ao invés de eles poderem produzir teorias e teorias cada vez mais críticas sobre a obra do Freud, o que eles só conseguem fazer, tomando o Freud como mestre, é ficar citando infinitamente as mesmas coisas que o Freud já falou, sem nem perceber as incoerências internas que há na obra do Freud. Essa é a crítica do Lacan, é isso o motivo da piada. Vocês não conseguem fazer nada além de repetir as baboseiras do Freud, porque vocês tomam o Freud como mestre. E não conseguem ver nem as incoerências dele, e nem as incoerências que vocês, enquanto psicanalistas, passam a falar. Seguimos mais um pouco. A história do super-eu freudiano, né? Começa pelo censor no nível dos sonhos. Acredita-se que ele é um inocente, o censor, como se ter justamente a tesoura com que em seguida se produz a teoria não fosse nada. Depois, o super-eu se transforma numa coisa que titila, estremece. E mais adiante vira o grande lobo mau. E em seguida não existe mais. E então evocam-se Eros, Thanatos e a tralha toda. Assim eu me ajeito com esse super-eu. Faço-lhe salamaleques e cócegas. Ah, queridinho super-eu. Também já dá para intuir para onde o Lacan está indo com a crítica dele, né? A tralha toda do Eros e Thanatos, super-eu como lobo mau. Seguimos. Bom, graças a esse levantamento, obtém-se algo muito risível, convém dizer. O que é muito risível? A teoria do super-eu de Freud, e que o Begler traz enquanto levantamento de citação. Risível. Só mesmo estando em nossa época para ninguém rir. Por que ninguém ri? Porque todo mundo na psicanálise tomou Freud como discurso de mestre. Então só consegue acenar com a cabeça. E não percebe a incoerência interna que há lá. Lacan diz, é risível e ninguém está percebendo porque todo mundo tomou Freud como mestre. Até um professor de filosofia consegue ler aquele troço sem rir. Então até a filosofia passou a tomar Freud como mestre. E passou a ter dificuldades de criticar suas incoerências. Há que dizer que eles chegaram a um ponto em nossa geração. Eles foram domados intelectualmente, por uma mestria, por uma suposição de saber e poder ao Freud. Eles foram domados, os pensadores, os psicanalistas. Houve época, enfim, em que um cara mais especialmente inteligente, chamado Charles Blondel, soltava urros de risadas a propósito de Freud. Então quem era inteligente, na época, conseguia rir das idiotices do Freud. Pelo menos era alguma coisa. Agora, até as pessoas menos aptas a imaginar do que se trata numa psicanálise leem coisas absolutamente atordoantes sem chiar. Ninguém mais consegue perceber os absurdos. Tudo é possível, tudo é aceito, na teoria psicanalítica, como submissão à palavra do Freud. Estamos realmente no regime da segregação intelectual. No mais, as coisas continuam a desenhar seus contornos em outros lugares que não o real, antes de descerem a ele. Vocês percebem o nível da crítica do Lacan ao Freud? Ele está falando que a teoria é risível, que os psicanalistas e outros pensadores não conseguem perceber as incoerências por uma submissão intelectual ao Freud. Ele está falando que os psicanalistas foram domados. Ao serem domados por essa submissão à mestria ao Freud, eles não conseguem mais ler incoerências. Isso produziu um regime de segregação intelectual. Uma crítica mais ácida assim é impossível. Vamos seguir mais um pouco. E daí a gente vai ver o que o Lacan está criticando na obra do Freud. Que essa crítica também pode ir para muitos conceitos, mas o especial agora é o super-eu. E o próprio super-eu vocês vão vendo que vai bater em vários outros conceitos ao lado ali. Porque você tira um conceito, acaba afetando todos os outros que estão articulados.
Vamos lá. Pois bem, Berger apercebeu-se de uma porção de coisas. Quando uma coisa é posta diante de seu nariz, ele a compreende. Isso é, isso é que é triste, porque ele a compreende no nível de seu nariz, que não pode absolutamente ser um nariz, porque é forçosamente pontudo. Assim ele vê uma coisa miudinha. Começa por se dar conta, mas assim, de um jeito intuitivo no nível da sensibilidade, do que lhe é explicado nas citações de Freud como sendo superior, que deve ter uma relação com o que ele enxerga o tempo todo, o chamado Durcharbeitung. Leva-se um tempo para perceber que isso é intraduzível. Como não existe em francês uma palavra que signifique trabalho através, perfuração, traduziu-se o termo por elaboração. Durcharbeitung não é elaboração. Não há nada que se possa fazer. Todo mundo sabe que na França as pessoas elaboram. Isso está mais para o gênero vapores, sei lá o que isso quer dizer. Mas, de todo modo, aqui também há uma outra crítica do Lacan ao Bergler, que ele acende as coisas pelo faro. Essa é uma crítica que o Lacan faz um monte de vezes à teoria dos psicanalistas, né? E quem acompanha mais o ensino do Lacan há mais tempo já percebe isso como uma piada, que o Lacan fala que o psicanalista, perdido numa leitura teórica mais rigorosa, mais estrutural, ele passa a cair num campo intuitivo, como a cena do investigador policial, e o Freud não à toa se escreve muitas vezes como investigador policial, que vai conseguindo encontrar a coisa pelo faro, o faro do investigador. O faro, a intuição, a sensibilidade. O Berger está lendo ali falando, eu estou entendendo muito bem, mas eu tô com aquela intuição que isso aí fala sobre elaboração. E o Lacan ridiculariza isso, quando se transforma aquilo que deveria ser uma leitura rigorosa, uma análise discursiva significante, numa certa intuição. O Berger está compreendendo. Sempre que o Lacan usa a palavra compreender, também ele usa em mau sentido, como tipo, pode crer, tô entendendo. Será que tá mesmo? Daí então ele faz uma crítica à tradução do francês, né? Já que o Lacan ele leu o Freud em alemão e fala que a tradução em francês é péssima. E seguimos lá. A elaboração analítica não se parece nada com isso. Quem está num divã percebe que ela consiste em voltar o tempo todo a mesma coisa, que em todas as viradas se é levado para o mesmo troço. E isso precisa durar para chegar justamente ao que lhes expliquei, ao limite, ao término, quando se vai pelo caminho certo, naturalmente. Percebe-se que isso é um efeito de supereu, isto é, que essa espécie de fulano bandidão, supostamente extraído do complexo de Édipo, ou da mãe devoradora, ou de qualquer dessas gangorras, tem, no entanto, uma relação com o lado desgastante, importuno, necessário e, sobretudo, repetido, através do qual, na análise, efetivamente se chega, às vezes, a um fim. Só um segundinho. Vamos voltar ali. Percebe-se que isso é um efeito de supereu, isso é, que essa espécie de fulano bandidão, supostamente extraído do complexo de Édipo, ou da mãe devoradora, ou de qualquer dessas gangorras, tem, no entanto, uma relação com o lado desgastante, importuno, necessário e, sobretudo, repetido. O que o Lacan está fazendo nessa crítica que ele vai seguir fazendo na crítica do supereu nesse capítulo? Ele está falando que o Freud ele foi transformando o que ele primeiro entendia como uma sacada, a parte que o Lacan gosta do Freud, é o Freud entendendo o funcionamento significante das formações do inconsciente. Então isso que ele extraía ele como a potência do discurso psicanalítico, Freud ao longo do tempo da sua obra, ele foi misturando essa capacidade de ler o texto com uma série de teatros que ele fazia, que ele foi criando na cabeça dele. Acho que o Freud leu muito romance, então ele começa a inventar vilões, ele começa a inventar vários euzinhos dentro do eu, ele começa a inventar uma divisão da personalidade como se tivesse um eu bom, um eu mau, um eu selvagem, que é o isso, né? O eu mau seria esse inconsciente, que ele vem de alguma forma introjetado pelo complexo de Édipo.
como se dentro da pessoa tivesse um pai mau nela, que quer punir, quer punir, quer punir. Então, o que o Lacan está dizendo é que o Freud vai se perdendo de uma análise significante das formações do inconsciente e ele vai inventando um teatro que tem o bandido, o super-eu como bandido, como um pai mau, como um pai punidor, que vai ter relação com isso que não funciona na análise. Lacan diz que tudo isso é uma baboseira e que a gente vive muito melhor em psicanálise jogando esses conceitos fora. Vamos seguir, vamos seguir. Como é que Bergler não vê que isso não tem nada em comum com essas espécies de roteiros em que, como não se compreendeu muito bem o que era apenas uma instância, dá-se vida ao super-eu como se ele fosse uma pessoa. Percebam a crítica aí novamente, né? Freud não está entendendo a análise significante que ele deveria continuar a fazer e vai transformando a coisa como se fossem várias pessoas dentro da pessoa. Uma divisão subjetiva. Tem o eu, tem o super-eu e tem o isso. E tem uma pessoa que joga no mal, assim, joga na maldade. Tem uma pessoa que cumpre a parte do roteiro ali, do roteiro policialesco de ser o bandido, o policial mau, aquele que pune. Então, Lacan está dizendo que o Freud está se perdendo numa espécie de teatro. E está inventando pessoalidades dentro da pessoa. E que isso levou o Freud numa baita de uma confusão. Seguimos. Ele quer que isso tudo não se passe na outra cena de que falava Freud, aquela que funciona nos sonhos, mas se desenrole como um esquetezinho no qual o chamado ensino analítico nos faça brincar com marionetes. Olha o esquetezinho, o jogo de marionete, de novo, não está entendendo, está caindo numa certa espécie de um teatro trágico, em vários personagens, está perdendo a leitura das associações significantes do paciente e está caindo numa imaginarização. Seguimos a leitura. Nos faça brincar com marionetes. O super-eu é o delegado, e ele vem bater na cabeça de Guignol, que é o eu. Como é que a aproximação do super-eu com a Durkheim-Beitung, que ele intui tão bem do ponto de vista clínico, não sugere a Bergler que talvez não seja necessário, para encontrar o super-eu, multiplicar as instâncias da personalidade? Então percebam que o Lacan está jogando uma crítica muito forte à ideia de divisão da personalidade psíquica do Freud. A ideia de divisão da personalidade psíquica do Freud faz com que o Freud se atrapalhe, se afaste de uma análise de discurso e comece a pensar que tem um eu e tem um pai mau do eu. E que esse pai mau seria o culpado pela clínica não andar dos casos. Esse pai mau é como um delegado. E essa ideia de instância psíquica e dessa pessoalização dentro da pessoa é, para o Lacan, uma grande imbecilidade, que só afastou a psicanálise da onde ela deveria estar. Seguimos a leitura. Ele abre o verbo a todo instante, confessa o truque. Bem que notaram, diz, que isso estava relacionado com o ideal do eu. Há que confessar que não se entende absolutamente nada. Ninguém fez a colagem até agora. Então ele novamente está xingando o Bergler, falando que ele não está entendendo muito bem o que está ali para ser criticado, e ao invés de fazer a crítica, ele fica, putz, estou entendendo, isso aí tem a ver com a elaboração, esse tal de super-eu dessas citações aí tem a ver com o tal do ideal do eu. Em vez de criticar, ele fica só rodando em torno da teoria do Freud, porque ele é incapaz de fazer uma crítica estrutural. Só um segundo. Lemos. Para que seu discurso seja outra coisa que não as memórias do psicanalista, Bergler evoca o caso de uma moça em quem se viu claramente que foi o sentimento de culpa que a fez entrar em psicanálise. Esperamos que o mesmo a faça sair dela. Faça essa moça sair da psicanálise. A crítica aí do Lacan, né, que o Bergler está fazendo as memórias do psicanalista. Ou seja, ele toma tanto a palavra do Freud em posição de mestre, em posição de poder, que ele não consegue fazer nada além de repetir as palavras do Freud. E daí quando o Bergler vai fazer algo de novo, né, que é fazer uma análise de caso,
Ele faz a análise de caso falando que a moça estava com sentimento de culpa, né? Porque, obviamente, Freud falava que o sentimento de culpa era produto do supereu. Então ele também não faz nada de novo. Então, se a moça foi parar lá na análise por causa do supereu, pela culpa, o Lacan falou que ela deveria assumir a culpa que ela foi pro lugar errado e deveria sair dali, né? O Lacan tá falando, sai daí, moça, você tá num lugar que não presta para nada. Seguimos com a leitura. Apesar disso, talvez se pudesse perceber o interesse que haveria em dar uma articulação realmente precisa, que permitisse conceber que não é um abuso dos termos aproximar, mesmo em nome de uma intuição mínima, o supereu e a Durkheim-Bentung no tratamento. Lacan não fala muito, não desenvolve muito a relação que ele vê entre supereu e elaboração, mas imagino que ele vai fazer isso no capítulo subsequente. Talvez essa articulação pudesse passar por uma manobrinha que permitisse estabelecer a medida do que não pode ser medido por ser a aposta inicial. Em alguns casos, com efeito, isso pode ser representado com extrema precisão e escrito no quadro. Talvez seja por uma certa maneira recular de balançar de um lado para o outro que conseguimos preencher esse algo que, em alguns casos, pode ser representado como um. Então, novamente, tem algumas coisas no Lacan que é preciso a gente continuar a leitura, porque ele não expõe assim. Ele dá um pitaco, vou falar sobre isso. Então ele vai desenvolver mais essa ideia para frente. Mas a gente pode prever um pouco que o Lacan está falando que a relação entre supereu e elaboração, que é uma relação importante, segundo Lacan, ela tem a ver com a relação com o supereu e o que ele fazia como análise de discurso do ali da aposta de Pascal. O que era A gente dizia que o é o mandamento que um discurso impõe sobre o sujeito atravessado por aquele discurso. Então Lacan está falando que o supereu deve ser substituído dessa pessoalidade, desse jogo de lobo mau, desse jogo de culpa, desse jogo de policialesco, desse jogo de pai mau, pai punidor que o Freud inventava, para uma dinâmica de análise de discurso onde o supereu representaria aquilo que o discurso incita a, tenta produzir nos sujeitos atravessados por esse discurso tal qual um mandamento. O Lacan vai desenvolver mais isso, mas fica só um pitaco aí que ele está indo para esse lugar. Seguimos com a crítica do Lacan. É preciso escolher, então, se a gente vai ter uma leitura que substitua o supereu por uma ideia de análise de discurso, ou é preciso escolher entre isso, ou não devemos supor que o supereu é o grande lobo mau. Em seguida, cogitar para ver se esse supereu severo não teria nascido na identificação com sabe-se lá qual pessoa. Não é assim que as perguntas devem ser formuladas. É como as pessoas que dizem que se fulano é religioso é porque seu avô era. Para mim isso não basta. Mesmo que se tenha um avô religioso, talvez também se possa perceber que isso é besteira, não? Então Lacan está falando que é preciso escolher entre a forma como ele está entendendo a psicanálise através de uma análise de discurso, onde o supereu seria um mandamento, um poder incitativo daquele discurso agindo sobre o sujeito, ou essa história toda que ele está criticando no Freud, que transforma o supereu num vilão interno e entende esse supereu como derivado de um processo de identificação ou com o pai do pai, ou com o lado punidor da mãe. O Lacan está dizendo que o Freud, essa é uma crítica que a gente vê ao longo de toda a obra do Lacan, né? Que o Freud perdeu completamente a linha da psicanálise quando ele caiu no conceito de complexo de Édipo. O conceito de complexo de Édipo foi uma grande cagada na obra do Freud, que fez o Freud cair nessa ideia de instâncias ou de divisão da personalidade psíquica, né? E o supereu seria produto de uma identificação ao pai, né, internalizado. Para o Lacan, isso é um grande erro da obra do Freud, que afastou o Freud de uma análise de discurso, afastou o Freud da potência inicial da obra lá, de conseguir seguir a rede associativa de dos sonhos, e levou o Freud para um lugar que seria de uma péssima antropologia. Que o Freud, ao invés de conseguir fazer uma análise mais profunda de uma antropologia
da série de discursos contemporâneos e dos discursos como efeitos sociohistóricos, o Freud ele acaba fazendo uma antropologia às avessas, onde através da família o Freud consegue explicar toda a história da raça humana. Então o Freud ele é um péssimo antropólogo, e o conceito de complexo de Édipo, que acaba se tornando como um princípio geral de explicação para tudo para o Freud, ele está na centralidade do que o Freud fala enquanto tentativa antropológica de entender o mundo, pegando a família burguesa, que tem uma localidade sociohistórica dada, como explicativa de toda a humanidade de forma universal e atemporal. Lacan fala, isso não me interessa. O que me interessa é entender os discursos múltiplos que atravessam e produzem a subjetividade em cada momento histórico. E que essa ideia de identificação produzindo o super-eu como severo, como lobo mau, é burrice. A identificação, de qualquer modo, seria preciso distinguir sua direção própria. Seria preciso saber se a identificação na análise é meta ou obstáculo. Talvez seja bom instar as pessoas a fazê-la, mas para que ao mesmo tempo ela se desfaça, as identificações. Do fato dela se desfazer, justamente por ter sido feita, pode aparecer alguma coisa diferente, que no caso chamaremos de furo. Então é um mini parágrafo aí que explica muito da teoria e da direção de tratamento do Lacan, né? Lacan critica, sobretudo, uma psicanálise que passou a entender como direção de tratamento a ideia de que o analisando ele se identificaria com o analista como uma pessoa que conseguiu encontrar os sentidos e os caminhos da vida e aceitar a castração inerente à vida. Lacan fala que tudo que o analisando não precisa é de novas identificações. Muito pelo contrário, o movimento da análise que o Lacan prescreve é de queda de identificações, que as identificações devem aparecer ao longo da análise apenas para elas poderem se desconstruir. E se desconstruindo, algo de novo pode aparecer na vida das pessoas. Então Lacan critica ferronhamente a ideia de uma análise que se desenvolve em direção a construir mais identificações, especialmente identificações com pessoas em posição de poder como analista. E ele coloca como caminho da análise a desconstrução das identificações que estão assim cristalizadas nos sintomas do sujeito. Continuamos, vamos terminar já. Hoje os deixarei por aqui. Tentei mostrar-lhes, no fim de meu discurso, que ele é um discurso diretamente interessante para arejar nossa prática. Como Freud não conduziu experiências olfativas, dali o faro do investigador, não avançou na base do faro, de fato podemos acompanhar o desenvolvimento de uma função através de seu pensamento. Ver as arestas que permitem dar-lhe sua coerência. Mas se quisermos fazer com que essa coerência avance de outra maneira que não com historinhas, será indispensável reuni-la e lhe dar consistência e solidez. Isso talvez permita ver outros fatos que não os simplesmente analógicos, por analogia, né? Então o Lacan está falando, vamos fazer uma leitura crítica e estrutural da obra do Freud para transformar os conceitos do Freud, ao invés de seguir caindo nessas leituras que vão levando para historietas, para um jogo de personagens, para historinhas. E os psicanalistas todos estão indo na direção das historinhas. Eros e Thanatos, o bem e o mal, o lobo mau, o super-eu punitivo, blá blá blá. A culpa produzida por isso. Bergler insiste justamente na importância do detalhe. O que estou dizendo não retira nada disso. Leiam esse capítulo pertinente para ver que, ainda que ele seja bem orientado, é orientado à maneira das partículas de malha de ferro quando se bate num campo já magnetizado. Não se encontra ali nenhuma expectativa de explicação verdadeira da força e da importância do detalhe. Só os detalhes nos interessam, é verdade, mas é preciso saber o que é interessante em cada caso. Na falta disso, apoiamo-nos na pura e simples semelhança e juntamos detalhes díspares. Recomeçaremos da próxima vez o nível da terceira figura.
Então é um capítulo completamente irônico e ácido do Lacan, no qual ele detona o Bregler, e ao detonar o Bregler, ele também está detonando a teoria do Freud, especialmente o superior do Freud, a ideia de instâncias psíquicas do Freud, a ideia de divisão da personalidade psíquica do Freud, a ideia do complexo de Édipo do Freud e a ideia do supereu derivado como uma identificação ao pai punitivo do complexo de Édipo freudiano. Então, como eu disse, quando Lacan bate num conceito, ele acaba batendo em uns 10 conceitos ao mesmo tempo. E o Lacan, muito diretamente nesse capítulo, fala que a obra de Freud, quando ela vai na direção do complexo de Édipo, ela se torna historieta e ela se torna risível. Então, me parece que é um capítulo que defende bem o ponto que eu dizia, que não há psicanálise freudo-lacaniana. Ou se é freudiano, ou se é lacaniano. E o Lacan está tentando apontar outros caminhos de fazer a psicanálise. Caminhos que a gente tenta defender aqui nesse canal como uma análise lacaniana de discurso, voltando ao discurso do paciente e encontrando as relações estruturais entre os elementos como aquilo que é o funcionamento de uma análise. Um abraço, até mais, até o próximo. Apenas um Lacan latino-americano.